Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, um ótimo sábado para todos. Hoje é dia 6 de março de 2021. Bom, sábado eu tenho falado sobre Pai Nosso. E nesse sábado eu quero avançar um pouco mais aí no nosso ensino sobre o Pai Nosso, lembrando que já nos episódios anteriores tratamos de dizer que o Pai Nosso ele pode ser dividido em 4 sessões, que é adoração, petição, confissão e louvor. Falamos e estamos na primeira parte, que é adoração. Então falamos, o Pai Nosso, e abordamos o fato de que o adoramos como nosso Pai e que nós temos um Pai. Falamos em segundo lugar, santificado seja o teu nome, e aí começamos a falar dos atributos de Deus, e hoje nós vamos falar, venha o teu reino. O terceiro trecho da oração que o Senhor nos ensinou invoca a vinda do reino de Deus. E aí, por que essa invocação do reino está na sessão de adoração? Porque o caráter de Deus é revelado na natureza do reino. Quando nós falamos o que é o reino de Deus, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de saúde, quando nós falamos de um governo de Deus, um governo justo e um governo verdadeiro, nós estamos revelando quem Deus é. E por isso está na seção número 1, que é a adoração. Por quê? Porque ao revelar a natureza do reino, revelamos também o caráter daquele que estabelece o seu reino na terra, ou seja, o Deus criador de todas as coisas. Nós precisamos do reino de Deus, por isso invocamos, venha o teu reino. E por que precisamos do reino de Deus? Precisamos do reino de Deus, em primeiro lugar, porque nós, homens, vivemos no reino do pecado, no reino da morte e no reino da desintegração. A partir do momento em que Adão peca, ele traz sobre a terra, ele traz sobre o seu governo, porque ele era o governador de toda a terra, destruição. A partir daquele momento, a terra começa a se desintegrar, os relacionamentos começam a se desintegrar, a morte passa a ser uma realidade para o homem e o pecado passa a ser o parceiro. O homem passa a conviver com o pecado em todas as suas ações e reações, em todos os seus relacionamentos. Então, por isso que nós temos que invocar o reino de Deus, para que esse reino, que é um reino completamente oposto ao reino do mundo, completamente oposto ao reino do pecado, da morte, da desintegração, por isso precisamos invocar esse reino, por isso precisamos desse reino, para nos livrar do reino do pecado, do reino da morte e do reino da desintegração. Então, quando falamos que venha o teu reino, nós estamos clamando para que esse reino se manifeste cada vez mais em nossas próprias vidas. Em segundo lugar, precisamos do reino porque o reino ele proporciona 2 coisas. Primeiro, o reino vem por meio do Espírito e o Espírito corrige os nossos desejos. Lembra que Jesus, em vários momentos da sua caminhada, ele apelava para a vontade de Deus. Ele dizia: Deus, eu sei que vai ser difícil, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque os desejos de Jesus estavam controlados pelo Espírito Santo e estavam alinhados com o reino de Deus. E isso corrigia os desejos do coração de Cristo. Jesus não tinha desejos egocêntricos, egoístas, não tinha desejos pecaminosos como eu e você. E a amostra disso é a tentação de Jesus no deserto. Ele vence a tentação por quê? Porque ele é guiado pelo Espírito Santo, que ajuda-o a controlar os seus desejos. Então o reino ele vem por meio do Espírito, que corrige os nossos desejos, mas também vem por meio da palavra, ou seja, a palavra de Deus, as Escrituras, porque e ele vem através da palavra, e a palavra molda o quê? Os nossos pensamentos e decisões. Se o Espírito molda os desejos, a palavra molda pensamentos e decisões. As nossas decisões elas podem ser pautadas na palavra de Deus. Lembrando que a Bíblia, as Escrituras, elas contêm desejos, não desejos, mas contém propósitos de Deus para tudo que fazemos.
tudo o que fazemos podemos encontrar na palavra de Deus a forma certa de fazer. Tudo, das menores decisões até as maiores decisões. É claro que muitas vezes a palavra de Deus vai mostrar elementos que nós não queremos, mas de fato são os ensinamentos da palavra de Deus. E quando nós falamos, venha o teu reino, nós estamos clamando pelo Espírito que molda os nossos desejos e clamando pela palavra que molda os nossos pensamentos e decisões. E por último, venha o teu reino para nos lembrar das promessas gloriosas do Senhor. Quando clamamos pelo reino de Deus, nós estamos nos lembrando que existe uma promessa de um reino vindouro de Deus, existe uma promessa de um reino que virá sobre o governo de Deus, com a paz de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, onde seremos livres do pecado, livres das enfermidades, da morte e da desintegração. Um reino pleno e um reino onde nós vamos viver em paz durante o reinado do nosso Senhor. Então, quando invocamos o reino, nós estamos nos lembrando das promessas gloriosas do reino. E isso nos dá força para superarmos as dificuldades e as barreiras do nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Que venha o reino de Deus sobre nós e um ótimo final de semana para todos. Nos encontramos amanhã no nosso Navion. Amanhã vai ser a segunda vez que vamos estar aí com o Navion. E amanhã algumas novidades, então se prepare para amanhã, às 10 da manhã, já fique por conta, deixe todas as suas atividades, né? Separe esse tempo como se você estivesse na igreja. Algumas pessoas inclusive trocam de roupa e eu quero também te desafiar a fazer algo, né? Tira uma foto sua nesse momento juntos para que nós possamos compartilhar ali no grupo da nossa igreja e ver como todos estão juntos nesse momento. Então, tire esse momento e também faça uma foto bonita para nós podermos registrar, tá bom? Que Deus abençoe, um ótimo sábado para todos, fiquem com Deus.